21 de julho de 2026, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira, ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos. É sempre um prazer, uma alegria. Vamos iniciar este nosso encontro nesta terça-feira em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Miqueias, capítulo 7, versículos do 14 ao 15, do 18 ao 20. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã e de Galaade, como nos velhos tempos, e como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito. Faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Nós estamos acompanhando o texto de Miqueias, né? E se você não escutou a parte introdutória desse livro, nós começamos na liturgia a acompanhá-lo no sábado, o último sábado, e também ontem. Então, se vocês puderem, escutem a parte introdutória no sábado e também a de ontem, que é muito importante para vocês entenderem o contexto histórico. Muito bem, a perícope de hoje, que foi escolhida para a liturgia de hoje, é uma seleção dos versículos finais do livro. Então, aqui nós vemos a combinação de dois movimentos. Miqueias 7, do 14 ao 15, e depois Miqueias 7, do 18 ao 20. Uma súplica, né? A primeira parte, 14 e 15, né? Uma súplica do profeta, pedindo que Deus pastoreie o seu povo, e uma promessa divina de renovar os feitos do Êxodo. E depois a segunda parte, versículos do 18 ao 20, consiste de um hino de confiança que exalta o Deus que perdoa, que não retém a sua ira para sempre, que é fiel às promessas feitas aos patriarcas. Então, essa perícope de hoje é uma das mais belas do Antigo Testamento sobre a misericórdia divina. Então vamos lá, a primeira parte, né? Miqueias 7, do 14 ao 15. Olha só. Apacenta o teu povo com o cajado da tua vara, o rebanho de tua herança que habita isolado na floresta, no meio de um campo fértil, que eles pastem em Bazã e Galaade, como nos dias de outrora. Como no tempo em que saíste do Egito, mostra-nos prodígios. Então, Miqueias, ele usa a imagem do pastor, que é tão cara ao Antigo Testamento, né? O cajado, que é símbolo de autoridade, mas também é símbolo de cuidado, de proteção. Então, o profeta, ele reconhece que só Deus pode conduzir o povo em meio ao caos. Nós sabemos que o povo de Israel, o tempo todo, está a cometer infidelidade, né? E só Deus pode trazer esse povo de volta ao eixo, né? Só Deus
pode tirar esse povo das consequências das suas más escolhas, não é? Quando o autor usa essa expressão, o rebanho de tua herança, quer dizer que Israel é a propriedade exclusiva de Deus. A palavra herança indica um vínculo indissolúvel, né? Não por mérito do povo, mas por escolha divina, né? Então, depois o profeta vai dizer que habita isolado na floresta, no meio de um campo fértil. Olha só, o que quer dizer isso? É uma imagem paradoxal aqui, né? O povo está isolado, vulnerável como ovelhas em meio a lobos, né? Mas está num campo fértil. Deus não os abandonou num deserto estéril. Então é a situação do reino de Judá, né? Judá cercada por inimigos, mas ainda na terra prometida, não é? Depois nós vemos a menção de Bazã e Galaade. Bazã e Galaade eram regiões a leste do Jordão e eram regiões famosas por pastagens abundantes, né? Nós vemos isso no livro de Números, no capítulo 32, versículo 1, Jeremias 50, 19. Então o profeta pede que a restauração ela seja tão abundante quanto os melhores passos da história de Israel, né? Como no tempo em que saísse do Egito, mostra-nos prodígios, uma referência direta ao Êxodo, né? Então, o ato fundador da identidade de Israel é o Êxodo. Então, Miqueias, ele não pede algo novo, ele pede que Deus repita o que ele já fez. Libertar, salvar, conduzir o povo, né? Como assim Deus já o fez lá no Egito. Gente, colocando essa primeira parte na nossa vida, quantas vezes nós nos sentimos como ovelhas perdidas em meio a uma floresta? É ou não é? Né? A nossa vida nos dias de hoje, a vida moderna, ela nos isola. Quantos problemas financeiros, problemas de relacionamentos desgastados, solidão afetiva e tantas outras coisas, gente. Miqueias nos lembra aqui nessa primeira parte do texto que mesmo isolados, nós estamos num campo fértil da herança de Deus. Nós não somos abandonados num deserto sem sentido. O pedido aqui, apacenta o teu povo, né? Um pedido muito bonito, é também um convite a reconhecer que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de um pastor, né? E o cajado de Deus não é opressão, mas é direção, é proteção. Não é, gente? Depois na parte final do texto, a memória do Êxodo nos ensina que Deus já nos libertou antes. Então, a mesma mão que abriu o Mar Vermelho continua agindo. Os prodígios que pedimos não são mágica para a nossa vida. São fidelidade de Deus que vai se renovando em nossa história. Não é verdade? E aí nós passamos para a segunda parte do texto, né? Olha só que bonito. Qual Deus como tu, que removes a iniquidade e perdoas o pecado do teu resto, da tua herança. Ele não mantém a sua ira para sempre, pois ama a misericórdia. É muito bonito, gente. Muito bonito. Não é? É uma das passagens mais libertadoras de toda a Escritura. Deus, ele não guarda rancor. Nós é que guardamos, não é? Contra as pessoas, contra os outros, e às vezes contra até mesmo nós mesmos. Passamos anos carregando culpas que Deus já lançou no fundo do mar, não é? As nossas mágoas, as nossas implicâncias. Quantas vezes de falhas passadas nós ficamos ruminando, voltando em coisas que já se passaram há tanto tempo e voltando naquilo, e às vezes como que
como diz o ditado, vomitando, né, tacando na cara dos outros. Não é? E Deus não é assim. Deus não é assim. Não é? A imagem dos pecados nas profundezas do mar aqui é um convite radical à confiança no perdão divino. Se Deus, olha só, gente, se Deus não os traz de volta, por que nós continuamos mergulhando para resgatá-los? Se Deus perdoa efetivamente, por que nós ficamos voltando a coisas passadas? Então, nós vemos essa frase, né? Porque Ele ama a misericórdia. E essa frase revela o coração de Deus. Ele não perdoa por obrigação, mas Ele perdoa porque ama, por amor. A misericórdia, ela não é um atributo secundário, gente. A misericórdia é o próprio Deus, é aquilo que Deus é. Depois nós vemos aqui que faz referência a Abraão, a Jacó, que nos lembra que a nossa vida não é um acidente. Nós estamos inseridos numa história de aliança, uma história de amor. Deus, ele é fiel não porque nós somos bons, gente, mas porque Ele é Deus, né? E a nossa segurança está na promessa, não no nosso desempenho. Se as coisas dependessem somente dos nossos esforços, gente, olha, muita coisa ia ficar empacada e até mesmo nós correríamos o risco de não entrarmos no céu, né? Eu tenho sempre tomado como eixo de minhas pregações nos últimos tempos exatamente esse fio condutor. Tudo o que nós fazemos ou viermos a fazer, por mais perfeito que seja, nós ainda, por meio dessas iniciativas, ainda assim nós não nos tornaremos nunca merecedores do amor de Deus, porque o amor de Deus nos supera. Por mais que nós tentamos amar, que nós tentamos fazer as coisas certas, gente, nós somos muito frágeis, nós escorregamos, nós falhamos. É ou não é verdade? Que palavra bonita hoje. Então, 5 pontos para levarmos para o nosso dia, para essa terça-feira. Primeira coisa, Deus, ele é pastor, ele não é carrasco. Então o cajado que nos guia é o mesmo que nos protege. Confiar na condução divina é o primeiro passo para uma paz interior. O segundo ponto, a questão do perdão de Deus, que é definitivo, não é provisório. Se Ele lança os nossos pecados no fundo do mar, por que nós continuamos mergulhando atrás dos pecados? É preciso aprender a receber o perdão. Isso é muito importante, tanto quanto aprender a perdoar. Terceiro ponto para levarmos para o nosso dia, a misericórdia, ela é a essência de Deus. Antes de ser justiça, Deus, gente, Ele é amor. A sua ira é passageira, né? A sua misericórdia fiel, ela é eterna, né? O Hesed, né? A misericórdia, o amor de Deus. E nós podemos nos aproximar dele sem medo, não é? Quarto ponto para nossa reflexão, que a nossa história, ela está enraizada na promessa. Assim como Deus, ele foi fiel a Abraão e a Jacó, ele também será fiel a nós. Não porque nós merecemos, mas porque ele é fiel, né? Em sua palavra, ele é assim, não é? E o quinto e último ponto para nossa reflexão nesse dia é o sofrimento presente na nossa vida, gente. Ele não é o fim, né? Miqueias, ele profetizou em meio a uma grande crise, né? Mas ele terminou com um hino de esperança. Olha como que termina o texto, que coisa linda. É um hino de esperança. Então a liturgia de hoje nos convida a olhar para além das dificuldades que nós passamos e confiarmos no Deus que torna
a se compadecer de nós. Tudo vai dar certo. Gente, olha, o amor, o perdão, a misericórdia, a compreensão. É sobre tudo isso que a liturgia, e de maneira muito especial, esta leitura do texto de Miqueias quer nos transmitir nessa terça-feira. Aprendamos de Deus, gente. Aprendamos de Deus. Nós, por mais que nos esforcemos, nós muito pouco amamos, muito pouco, né? E a falta de perdão é um dos sintomas do desamor. Hoje, eu não sei se você está de bem com todos, mas peçamos ao Senhor hoje que nos dê o dom do perdão diante de tantas provocações na nossa vida. E não é fácil perdoar, gente. Não é fácil viver em paz com as pessoas e com a gente mesmo. Não é? É sempre um desafio porque cada um tem uma experiência, não é? Cada um tem um modo de pensar, um modo de viver, e hora ou outra acontecem os conflitos, acontecem os aborrecimentos, as decepções. O importante é nós estarmos dispostos, gente, sempre, a recomeçar. Esse é um grande desafio para todos nós. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente. Então nós vamos encerrar, porque o tempo está se limitando. Quero agradecer a sua presença, né, nesta terça-feira, nesse programa Reflexão Diária. Não esqueçam de compartilhar esse material e também de curtir para que a rede social possa promovê-lo. Obrigado pela sua companhia. Amanhã nos encontraremos mais uma vez para refletirmos a palavra de Deus que a liturgia da igreja nos apresenta. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.